Romanos capítulo 15, do verso 1 ao 13º. A palavra de Deus nos diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, é uma continuação do capítulo 14, temos de suportar as debilidades dos fracos. A palavra aqui é exatamente essa, débil, como que enfermidade, doença. Debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam, te ultrajavam, caíram sobre mim. Ele está citando o Salmo 69, versículo 9, se você quiser anotar ao lado da sua Bíblia aí. Versículo 4 então diz: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ou seja, para os judeus, confirmação das promessas através de Cristo. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Então, fidelidade nas promessas para os judeus, para os gentios, a apresentação da sua misericórdia e o alargar do reino de Deus para alcançar todos os povos. Como está escrito, ele vai citar aqui Salmos, os profetas, no caso Isaías, e ele vai citar também a lei, Deuteronômio. Ele diz, por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Finalmente, versículo 13, ele faz uma oração e diz, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos, abundantes de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a vivermos por louvor da Tua glória, por Teu inteiro agrado, para termos sim, Senhor Deus, essa viva esperança, essa consolação, paz, alegria, Senhor Deus, esse regozijo, Senhor Deus, que é estar na Tua presença e ter comunhão com os irmãos. Não nos permita nos desviar, Senhor Deus, da comunhão com os irmãos, como se achássemos possível ter comunhão contigo, longe, Senhor Deus, da comunhão com a igreja do Senhor e com os irmãos. Nos ajuda, Pai, a vivermos vidas piedosas, por meio da fé. Possamos, Senhor Deus, amar para louvor do Teu nome, para louvor da Tua glória. Nós te oramos assim, agradecidos, e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos a Tua palavra, e à medida que contemplarmos a Tua palavra, sejamos modificados e transformados por elas. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Amém. Irmãos amados, aqui é uma continuação do capítulo 14, aparentemente o mesmo tema, pelo menos até o verso 7, e depois ele vai abranger um pouco mais a conotação do evangelho, o alcance do reino de Deus para todas as nações. Então aqui ele está fazendo uma trava de tensão na igreja em Roma, entre os judeus e os gentios que tinham se convertido. Ambos cristãos agora professavam a fé em Jesus Cristo. Mas um grupo desses novos cristãos, que antigamente eram judeus, talvez tivessem mais dificuldades, nós abrangemos isso na última pregação, de se desvencilhar de algumas tradições. Afinal, parecia ser uma dieta interessante, a dieta judaica. Afinal, tinham grupos de pessoas nas igrejas que espalhavam de que a dieta judaica era necessária para a salvação. Esses são os judaizantes que Paulo condenou e disse que aqueles que acrescentavam o evangelho, um tio ou qualquer tipo de argumento, eram anátemas, pregando outro evangelho. Os judaizantes eram aqueles que, na carta aos Gálatas, Paulo disse, não, Gálatas, quem vos fascinou, quem trouxe vocês para outra forma de mentalidade, eu apresentei o evangelho para vocês.
isso que vocês estão aprendendo dos judaizantes não é o evangelho, porque os judaizantes diziam, vocês precisam crer em Cristo, está tudo bem. Precisam ser batizados, ótimo, mas precisam da circuncisão, precisam também, né, se verem livres de qualquer tipo de alimento ou consagração a ídolos, ou então animais da pata fendida, ou estrangulados, ou com sangue, se livrem disso. Obedeçam ainda os ritos judaicos, afinal Jesus nunca condenou isso. Se Jesus não condenou, é porque era para a gente manter. Os judaizantes diziam assim. Se nós não tivéssemos a carta aos Gálatas, é provável que ainda hoje tivéssemos uma corrente filosófica dentro da igreja cristã muito forte a respeito desse tema. Ainda temos. Mesmo olhando para a carta aos Gálatas, ou Colossenses, ou o próprio Romanos, ainda temos pessoas que se levantam para defender esses pontos. Não como sendo simplesmente ideais, não como sendo simplesmente preferências, mas como sendo regras. Regras de fé. E não são. A regra de fé é a liberdade que temos em Cristo. Podemos comer todas as coisas. Paulo diz isso. Só que a minha liberdade não pode ser acima da glorificação do próprio Deus que me deu essa liberdade. E como eu glorifico esse Deus? Negando a mim mesmo. Renunciando à minha própria vontade e os meus privilégios e direitos que eu recebi gratuitamente por Cristo, para, em favor de Cristo, poder cuidar dos mais fracos. É por isso que a piedade sempre é superior à lógica humana. Você não defende o seu direito se esse direito está ferindo um irmão mais fraco na fé por quem Cristo morreu. É isso que Paulo diz, defende no capítulo 14 inteiro. Dita essa introdução e entendendo essa tensão entre esses dois grupos, os que exerciam muito bem essa liberdade em Cristo de comer todas as coisas, que eram livres de fato, são chamados por Paulo de fortes. E esses fortes estavam desprezando os fracos, que tinham mais escrúpulos. Escrúpulos é uma palavra de zelo, talvez, proteção na sua consciência. Eu tenho mais receio de fazer certas coisas, escrúpulos. Esse grupo escrupuloso, ou seja, esse grupo que tinham mais receios, estava julgando o grupo dos que eram libertos. Os fracos julgavam os fortes menosprezavam os fracos. E Paulo está dizendo, acaba com isso. Para. Quando é heresia, Paulo vai lá e diz, anátema. Mas quando são questões secundárias da fé, é o que ele está tratando aqui no capítulo 14, sobre alimentação, por exemplo, ou sobre a liberdade de tomar vinho, mesmo sendo consagrado a falsos deuses, ou de comer carne, mesmo sacrificado a falsos deuses, Paulo diz, Deus nenhum existe. O Deus em si não é nada. Os falsos deuses não existem. Só que alguns, por terem convivido nos tempos pagãos, talvez não tenham tido a sua consciência ainda liberta. São crentes em Cristo, foram salvos pela graça soberana de Deus, foram batizados em Cristo Jesus e no Espírito e no nome do Pai, fazem parte do corpo de Cristo. Paulo não diz que esses não fazem parte do corpo de Cristo. Paulo não incentiva a gente a pensar em separar o joio do trigo. Como quem dissesse, aqueles que são fracos, na verdade nem crentes são do joio. Paulo não diz isso. Paulo diz, eles são irmãos, e como é fácil, para exercer o meu direito, para eu não negar a mim mesmo os direitos que Cristo conquistou para mim, de me dar liberdade, eu falo, não, eu devo amar os meus irmãos. Eu renunciaria à minha vontade se ele fosse meu irmão, mas ele não é meu irmão, ele pensa diferente de mim. Como ele pensa diferente de mim, ele não é nem crente. Ele está na igreja, mas nem crente é. Não é fácil dizer isso sobre outras denominações? Ah, o assembleiano, nem crente é o que ele pensa, tem que usar saia, não pode ir para jogo de futebol, não pode jogar bola. Irmãos, podemos dizer até, eles são fracos por cercearem a liberdade que Cristo conquistou para eles. Eu sei que é pesado falar isso, mas nesses aspectos doutrinários, nós devemos respeitar os nossos irmãos assembleanos, mas eles são fracos por estabelecerem tantas regras adjacentes às Escrituras. Mas ainda que tantas regras adjacentes às Escrituras, se crê em Cristo Jesus para a salvação e se anuncia o Evangelho da salvação em Cristo e somente em Cristo, eles não dizem que quem joga bola não vai para o céu. Eles não dizem, porque aí seria outro evangelho, entendeu? Eles não dizem que quem usa calça não vai para o céu, não. Eles até consideram irmãos. Ah, tem as batistas, as irmãs que são da presbiteriana que usam calça, são irmãs. Mas aqui na Assembleia a gente tem que usar a saia. Estou dando um exemplo bem específico, para a gente entender. Eles podem ser vistos como fracos, mas ainda assim são irmãos em Cristo. E os fortes que têm mais liberdade devem ver essas debilidades e acolher esses irmãos. Mais uma vez eu digo, como eu disse nas últimas duas pregações,
os débeis não deveriam pegar o microfone para ensinar. Estabelecer regras na igreja é perigosíssimo através dos débeis, porque, do contrário, você vai ter exatamente isso. Pessoas que não desfrutam da verdadeira liberdade e do gozo em Cristo. Pessoas que nasceram numa igreja como essa, por exemplo, mesmo depois de, porventura, terem compreendido o evangelho de outra forma, e estarem congregando em outras igrejas, se sentem talvez até maculados de usarem calça. Ou de ir para o jogo de futebol. Meu Deus do céu, não estou nem falando no domingo, estou falando no sábado, com os amigos da igreja. O cara não está indo para tomar cachaça, ele está indo para assistir um jogo de futebol. Ele cresceu naquele ambiente e ele ainda fica pensando, será que eu estou fazendo certo? Você percebe isso? Porque foi instalado o poder de inculcar na mente da criança, né? Instalado o drive na cabeça dele, desde pequeno, de que aquilo não agradava a Deus. E Paulo está dizendo, nós fortes temos que suportar as debilidades dos fracos. Nós fortes não devemos ficar dizendo quem é joio e quem é trigo na igreja. Esse é um papel no dia final, meu amigo. Se é heresia, Paulo nos ensina a ter coragem de dizer, anátema seja aquele que acrescenta qualquer coisa ao evangelho. Os judaizantes passaram na região da Galácia e disseram, não é só Jesus, tem que ter circuncisão, tem que ter dieta judaica, tem que observar as festas judaicas. Paulo disse, mentirosos, falsos profetas, falsos mestres, anátemas, malditos, estão ensinando outro evangelho. Mas quanto a esse aspecto aqui, uns não queriam comer comida sacrificada, outros queriam e tinham essa liberdade. Paulo então ensina eles a viverem em comunhão. Vocês são irmãos em Cristo. Nem o fraco tem que julgar o forte, porque está comendo. Nossa, ele está comendo, como é que ele é forte? E ele ainda está comendo. Como é que ele crê em Cristo e ainda está comendo, comprando carne nesse açougue que é consagrado a ídolos? E nem o forte que compra e come e usa dessa liberdade tem que menosprezar o fraco, fazendo o fraco cair na sua própria consciência. Terminamos aqui um resumo daquilo que foi o capítulo 14 e o capítulo 15, então ele continua dizendo. No primeiro verso ele diz, ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar nós mesmos. Veja que padrão, se você é forte, seja servo. Se és forte, sê tu um servo. Esse é o modelo de Cristo. Não agradar nós mesmos, que convite glorioso. Não existe vida mais maravilhosa do que viver para Cristo. Não existe vida mais maravilhosa do que servir aos irmãos. É tudo que Satanás tenta convencer você de que não é vida prazerosa, não é vida alegre, de desfrute, de bênçãos. Ele tenta convencer você de que você deve amar a si mesmo. O mundo prega o amor próprio, queridos. O evangelho prega o amor sacrificial. O mundo canta sobre liberdade para si mesmo. O evangelho nos chama a liberdade para glorificar a Deus e edificar o outro. Você é livre para glorificar a Deus, servo de Cristo. Antes, escravo do pecado, entrega a si mesmo. Agora, escravo de Cristo. A liberdade, então, é para glorificar a Deus e servir, edificar o próximo. Só então, talvez desfrutar de qualquer tipo de prazer. Porque o seu prazer agora foi convertido. O seu prazer agora deve ser, como Jesus falou, fazer a vontade do Pai. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. O mundo oferece esperança vã. Cristo nos enche com esperança viva. Paulo começa aqui com a exortação prática. Os fortes na fé devem carregar os fardos dos fracos. Não desprezar eles. Era o que acontecia. E a nossa tendência não é essa? Não vemos isso no coração dos nossos filhos? Um pouco mais fortes, um pouco mais sábios, menosprezam aqueles que ainda estão crescendo e aprendendo. Às vezes é sutil. Nossa, como você, Aimee, está aprendendo 2 mais 2 agora igual a 4. Isso aí eu já sei de cor. Como é que você tem dificuldade com 3 mais 3? Disse aquele que quando estava passando pela mesma fase, estava passando pelas mesmas dificuldades. Mas agora arrogante, soberbo, fala algo a respeito daquele que está aprendendo. Essa é uma tentação desprezível, queridos, que nós precisamos negar. Aqui está o cerne do verdadeiro cristianismo, o amor sacrificial. Não somos chamados para exibir força, mas para usar força em favor do próximo. Aquele que era o mais forte de todos, Cristo, se esvaziou da sua força e exerceu a sua força em favor e misericórdia. Irmãos amados, quantos de nós usamos nossa liberdade em Cristo como um pretexto para o orgulho?
Se você é forte, então seja servo. A verdadeira força se manifesta na paciência com os mais fracos, no amor, na doçura. Já pensou o mundo assim? Já pensou o seu lar dessa forma? Filhos agindo dessa maneira, sem querer se sentir superior uns aos outros, ou menosprezar, dizendo que um é pato, que outro é fraco. Eu sei que uma certa provocação esportiva parece fazer sentido. Algum tipo de brincadeira, pode ser, no nosso ver, até saudável. Mas veja se isso não tem uma raiz amarga do pecado de você se orgulhar, sendo você melhor, superior e mais forte. A força do cristão não se prova pela liberdade para si mesmo. A força do cristão é uma paciência que é exercida em favor do outro, que ainda está crescendo. Sem medo de que esse outro afete a sua competitividade de ser superior. Você, ao contrário, você quer que todos cresçam juntos. É assim no mercado corporativo, é assim no mercado de trabalho. Temos então Ecoprime, chega Gênesis e Êxodos, estamos no mesmo oceano, precisamos nos fortalecer. E vai chegar Zoe, e tem Zoe, e tem Academia Cristã, e agora Grace. Estamos no mesmo oceano, queridos. Deveríamos nos ajudar. Devemos ter essa mentalidade. Todos cooperando para o bem daqueles que de fato amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito no que tange a educação cristã. E precisamos nos fortalecer nesse aspecto. Eu estou dando um exemplo prático aqui. Com lealdade, com favor, com graça, com interesse genuíno de ajudar um ao outro. O forte deve sempre usar sua força na graça, não para condenar, mas para sustentar o fraco. Esse sustento é literalmente dar suporte, carregar, se fosse necessário, nas suas próprias costas. É como um guerreiro que está numa batalha, vê o seu amigo um pouco mais débil, menos hábil que ele, não tem tanta habilidade, e está caído no chão ferido. Ele vai lá e se sacrifica, pega ele no colo, ele sabe que ele vai correr mais devagar agora. Ele sabe que ele vai ser um alvo mais fácil agora para o inimigo, mas ainda assim ele está disposto a se sacrificar para ajudar o mais fraco e caminhar com ele. Vocês lembram daquele filme Até o Último Homem, né? Vocês lembram desse filme? Quem não assistiu, possa assistir, vai ser proveitoso para você. O exercício de carregar feridos, sustentar os fracos. Quem era o mais forte ali naquela batalha? Ele sozinho não venceria aquela guerra, com certeza. Ele sozinho, aquele personagem sozinho, não venceria aquela guerra, certamente. Ele não pegou em armas, era um voto que ele tinha feito ali diante de Deus. Mas com certeza ele foi visto pelo aquele batalhão como o mais forte de todos, por carregar os fracos, os doentes, os feridos, não abandonar, não desistir. Cristo fez isso conosco. Maturidade cristã se vê no cuidado com os frágeis. Você quer ser maduro? Mostre que você cuida dos mais fracos. Não é no orgulho de executar os seus próprios direitos, recebidos gratuitamente, e sem que haja mérito em você. Meus irmãos, que tipo de força você tem? Que tipo de força nós temos? Se não for para carregar o fardo e o peso dos mais fracos. Para que a sua força? Abra comigo para o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, agradar ao próximo não é a missão da nossa vida. Agradar como bajulação. Você lembra que Saul, a gente tem aprendido isso no nosso PG, certo, Jesse? Nosso PG, sobre os reis, a gente viu que Saul quis agradar os homens. Quando Samuel vem, e ele deveria ter matado Agag e todos os, qual é o nome daquele povo, midianitas? Amalequitas, ele tinha que aniquilar. Inclusive o seu rei, Samuel, chega no acampamento e diz assim: que barulho é esse de ovelhas? Você tem que aniquilar tudo? E Saul diz o quê? Não, foram os homens. Ele dá uma desculpa, ele se justifica, ele nem assume a responsabilidade. Os homens me pressionaram e eu cedi. Um líder sendo liderado. Quis agradar aos homens e não agradou a Deus. Se os apóstolos diante do Sinédrio dissessem: não, está tudo bem, vamos parar de denunciar o nome do Evangelho. A pressão do Sinédrio foi o quê? Parem de falar no nome de Jesus. Eu os proíbo de fazer isso. Alexandre de Moraes agora, o STF está dizendo que você está proibido. E você lá, diante de Alexandre de Moraes, dizendo: não, para agradar ele eu vou falar. Está tudo bem, Alexandre de Moraes, não tem problema. Afinal, a palavra de Deus diz para eu agradar o meu próximo, não é? Olha aqui, no versículo 2, em Romanos 15, até cita o texto bíblico, miserável.
O chamado de Deus é para agradarmos ao próximo no que é bom para edificação. O que é bom, querido? Seu filho tem diabetes e pede um pote de jujuba. Deixa eu agradar o meu filho e matar ele, não é assim? É desse jeito que você agrada o seu filho? Aquilo que é bom para edificação é o que é saudável para o seu filho. Então dá um prato de feijão e arroz para esse menino. Dá um bom bife, um peito de frango. Dá uma salada de fruta moderada. Seu filho tem problema renal, nasceu com deficiência, e você está dando carambola. Ele é louco por carambola, então eu vou dar carambola. Vai matar o menino, cheio de potássio, banana. Eu sei que essa analogia foi um pouquinho mais distante, mas é porque se você encher muito potássio, né, quem tem problema renal não vai ter não vai conseguir filtrar e vai contaminar, intoxicando seu filho. Você vai dar aquilo que o envenena. Mas ele é criança, ele não sabe. Você sabe. Então você deve agradar naquilo que é bom para edificação. E às vezes o que é bom para edificação é um grande não na cara. Versículo 3, a palavra de Deus diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Então ele evoca o modelo de Cristo, aquilo que ele fez. Antes, como está escrito, versículo 9 do Salmo 69, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Cristo é o nosso modelo, queridos. Ele, o justo, sofreu por causa dos injustos. Não buscou aplauso, mas ele buscou a obediência do Pai. Veja que salmo maravilhoso, 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Você lembra daquele último episódio no templo? Aparentemente os evangelhos narram pelo menos 2 desses episódios em que Jesus afasta os cambistas. Mas no último, ele já estava em Jerusalém pela última vez, e ele pega um azarrugue de cordas, e ele, é como que um chicote, ele afasta os cambistas, derruba as mesas, com ira santa. Vocês acham que isso assustou alguns? Claro que sim. Vocês acham que alguns questionaram Jesus? Com que autoridade você está fazendo isso, afastando os cambistas aqui? Que loucura. Deixa a nossa quermesse. Deixa a gente continuar vendendo aqui as coisas que a gente está vendendo. E aqueles começaram a ultrajar a Deus. Aqueles que ultrajavam a Deus no templo, certamente começaram a ultrajar Jesus. Caiu sobre mim. Ele fez o que era certo. Ele fez aquilo que agradava a Deus. E sim, aquilo que agradava os irmãos, no que era bom para edificação. Embora o povo ainda não tivesse entendido isso. Você quer ser como Jesus? Então abraça o caminho do sacrifício. Eu sei que isso é bonito, mas eu quero que você tenha uma habilidade de Deus, pelo Santo Espírito, que Ele possa encher os nossos corações agora, nesse momento, disso. Uma habilidade de aplicar a sua vida. O que você precisa sacrificar em amor? O que você precisa fazer? Ou fazer mais? Será que você tem se cansado demais com relação ao seu cônjuge, aos seus filhos, ou sua sogra, ou seu sogro? Ou se cansado demais em relação ao trabalho que você tem que fazer? Que na verdade, entre outras coisas, a função do seu emprego, além de trazer comida e mantimento para sua mesa, é também te dar a oportunidade para falar com pessoas que você nunca falaria o Evangelho e testemunhar essas pessoas. Abrace o caminho do sacrifício. Ame o caminho do sacrifício. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Que grande modelo. Cristo, nosso perfeito exemplo, não buscou o seu conforto terreno, mas a glória do Pai, a salvação dos homens. Se o Senhor da glória, querido, se humilhou para servir a gente em tão baixo calão, quão mais devemos nós suportar e ceder? Ninguém desceu tão baixo porque ninguém veio de tão alto. Eu e você, quando nós nos humilhamos, ainda é pouco. Ele veio lá do alto. Como que deixando a sua glória? Você tem que contemplar a majestade coroada de espinhos de Cristo. Essa foi a sua coroa, a coroa dada pelo mundo. Como você vai esperar algo diferente? Ou como você vai desejar algo diferente? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que disse haja luz, se humilhou, querido. Eu sei que todos os domingos você ouve sobre essa história, mas aqueça o seu coração com lâmpadas fervorosas, cheias de óleo, como as virgens prudentes. Ele sofreu, não buscando a sua própria glória. Isso tem que chocar o nosso coração diariamente. Ele bebeu o cálice amargo da zombaria, queridos. Quantos de nós suportamos zombaria? Uma sequer.
Eu não levo, como é que fala isso? Não levo desaforo para casa. Eu sou assim. Bateu, levou. Crente dizendo isso. Que boca podre, meu irmão. Boca de um porco. Você não nasceu de novo. Você recebeu um coração de ovelha, querido. É um novo coração. Uma nova fé. E pela fé você pode agora produzir virtudes. De não revidar. De não devolver a zombaria. De não ser o zombador. Porque do descrente vão esperar tudo. Mas do crente que devolve a zombaria, você vai envergonhar o evangelho. E o evangelho é muito maior do que o seu direito. Ele sofreu, querido. Bebeu esse cálice amargo. Para que nós tivéssemos um cálice doce da salvação. Ele é amargura, nós doçura nele. Se Cristo não agradou a si mesmo, como é que nós ousamos viver buscando os nossos próprios prazeres? Como? E como vamos esperar qualquer tipo de deleite verdadeiro, sublime, celestial, se nós vivermos para nós mesmos? E às vezes você é tão orgulhoso que você nem conhece as pessoas à sua volta, para orar por elas, ou para interceder, ou até mesmo para anunciar Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Por gentileza. Hebreus 4. A palavra de Deus nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Queridos, ele foi zombado, aquele que não era digno de zombaria, aquele que poderia, num piscar de olhos, num estalar de dedos, aniquilar os seus inimigos, foi paciente. Muitos daqueles que talvez o cuspiram na face, ou aquele Malco, servo do sumo sacerdote Caifás, que foi prender Jesus, recebeu a sua orelha de volta, restaurada pelas mãos do próprio mestre. Aquele que foi prender como indigno, como salteador, como ladrão, o Rei dos Reis, recebeu a sua orelha novamente, queridos. Eu e você chutaríamos essa orelha para longe. Vai procurar essa orelha agora, miserável. Você não vem me buscar? Era mais ou menos o que a gente ia fazer no nosso impulso mais piedoso, viu? Não estou nem falando da gente na carne. Na carne, meu amigo, a gente ia torar o pescoço do homem. Mas sendo piedosozinho, chuta para longe. Curar a orelha. Irmãos, ele não cedeu às tentações. Que glória! Que chamado de Deus para nossas vidas. No versículo 4, a palavra de Deus diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Gente, paciência e consolação. De quem? Das Escrituras. É por meio das Escrituras que nós recebemos paciência, consolo. Não tem como você ter paciência ou consolo longe das Escrituras. Não por muito tempo. As Escrituras do Antigo Testamento, aqui referendadas por Paulo, já que ele estava se referindo especialmente ao Antigo Testamento, aqui o cânon fechado naquela altura, são fonte de esperança e ensino sobre Cristo e para nossa instrução. Eles falam sobre a pessoa bendita de Jesus, mas também foram escritas para o nosso ensino. E para aquele que ensina não existe nada melhor do que um aluno ávido pelo aprendizado. Ávido por aprender. Ávido por ir na fonte de todo o ensino, que é a palavra de Deus. Todos nós temos esse acesso. Por meio da palavra de Deus nós perseveramos e somos consolados, queridos. Essa ideia de paciência aqui, a gente vai trabalhar isso no próximo versículo, é a ideia de perseverança. Lembre comigo Jesus no caminho de Emaús. Vá comigo em Lucas capítulo 24.
Lucas capítulo 24, versículo 27. Perdão, versículo 25 ao 27. Jesus já havia ressuscitado, corpo glorificado. Os discípulos ainda não tinham tomado parte de que ele tinha ressuscitado inteiramente. O corpo de discípulos ainda não tinha aprendido sobre isso, não tinha ainda realizado essa referência da sua ressurreição. E Jesus começa a caminhar com 2 discípulos nesse caminho, conhecido como caminho de Emaús. Versículo 25, então Jesus disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Ele está fazendo referência, é claro, ao Antigo Testamento. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar em sua glória? Ele está dizendo assim, não é óbvio isso? Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, queridos, o próprio Jesus, veja que pregação excelente. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele mesmo atesta que o Antigo Testamento é a palavra de Deus inerrante, de Gênesis a, no caso, Malaquias. E temos agora o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, como palavra inerrante de Deus. Jesus anuncia àqueles discípulos, de Moisés, da lei, até os profetas, passando, obviamente, pelos salmos e poéticos. As Escrituras são tesouro dado para a nossa instrução. E se é um tesouro, devem ser vistos como tais. Se são tesouros, devem ser vistos como tais. Para a nossa perseverança e consolo em Cristo. Não existe um cristão que prospere longe das Escrituras. Não tente viver uma vida forte e piedosa, resistindo ao orgulho, à soberba, às tentações do seu coração, com 10 minutos de leitura da palavra por dia. É muito pouco, querido. Se fôssemos fazer um cálculo aqui, de quanto seria 10 minutos por dia, é você pegar 1,48 e multiplicar por 3. 48 por 3, 120, 144. 144 avos do tempo que Deus te deu no dia. De 24 horas, 10 minutos. É 1 sobre 144. 10 minutos de leitura por dia não vão te alimentar, não vão te preparar para as batalhas contra o seu próprio pecado e as batalhas da sua carne. É mais que isso. Eu sei que alguns dizem, comece com 10 minutos. Eu não digo comece com 10 minutos. Você já tem a fonte da vida eterna. Você já foi até a fonte. Você já nasceu de novo. Você já foi comprado com o sangue de Cristo. Não comece com 10 minutos. Vá além. Porque você vai gastar o seu tempo com outra coisa mesmo. Se agora você é uma nova criatura, vá além, meu irmão. Como 10 minutos? Como não no mínimo 30? Que seriam 48 avos. Ainda parece pouco. Aprendemos a esperar porque tudo vai bem, mas por aquele que prometeu. Não porque tudo vai bem, mas porque aquele que prometeu é fiel. E aquele que prometeu está com a sua boca cheia das deliciosas palavras de consolo, esperança e paciência perseverante. E nós não estamos dando ouvidos, porque a nossa paciência para a leitura da palavra é pouca ou nada. Queridos irmãos, quem bebe da fonte da palavra nunca vai secar de esperança, da esperança eterna em Cristo. E sempre vai estar armado para as batalhas contra a sua própria carne e natureza pecaminosa. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Não se valoriza a palavra de Deus dizendo para você ler 10 minutos, ou ler 5 minutos, um versículo. Não é assim. Isso não é nada. Você não pode tratar a palavra de Deus como algo de só menos. Você não pode tratar a palavra de Deus como migalhas. É um banquete da graça. E você precisa acessar esse banquete. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falou sobre John Bunyan, o autor de O Peregrino, que se você perfurasse John Bunyan em qualquer parte do seu corpo, sairia a palavra de Deus ao invés de sangue. Olha que testemunho. Você não quer isso? Estou falando para a sua glória. Estou falando para que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da palavra do Espírito. Tem pessoas que se dizem cheias do Espírito, não são cheias da palavra do Espírito, não tem como. Como é que você vai menosprezar a palavra que o Espírito inspirou e você vai dizer que é cheio dele? Ser cheio do Espírito não é um movimento simplesmente para bíblico, ou seja, parte da palavra, não.
É um movimento das Escrituras. Você ser cheio das Escrituras para combater a sua própria carne pecaminosa e para edificar a igreja. Não é um sentimento. Você pode sentir, obviamente, mas é muito mais do que isso. O fervor das Escrituras ardendo em seu coração para transbordarem de você. Porque se você for cheio das Escrituras, não vai ter outro assunto mais empolgante em sua vida do que as Escrituras. Sabe aquela pessoa que é difícil falar sobre Deus? É crente, é na juventude. Mas é difícil, conversa sobre tudo. Séries, sabe todas. Músicas do mundo, Taylor Swift, sabe tudo. Mas quando vai conversar sobre a palavra, é vazio, vazio. Por quê? E essa pessoa nunca vai saber como evangelizar. Nunca vai saber como cumprir a sua principal missão no mundo. Falar de Jesus. Sua principal missão não é ser jogador de futebol, de basquete, enfermeiro, médico. Sua principal missão não é ser empresário, bem-sucedido, milionário, ter uma família. Sua principal missão é falar do Cristo ressurreto. E você não tem a capacidade de fazer isso porque você não tem as Escrituras. Você não é cheio das Escrituras. Você lê tão pouco. Se seu pai não mandar, você nem lê. Se seu pai não fizer o culto familiar, você não tem nem acesso à palavra. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro antigo ou seco. É um alimento da alma. É a bússola dos peregrinos como eu e você. É o martelo que quebra o nosso orgulho. É o óleo que cura o coração ferido do pecado. É as Escrituras. Por isso que precisamos amar as Escrituras. Amar a palavra de Deus, desejá-la, ser consumido por ela. Sabe aquele olhar preocupado da mãe que diz assim, meu Deus, meu filho está dentro desse quarto há 5 horas lendo a Bíblia, não é possível. Mas se ele tivesse 5 horas estudando para o vestibular de medicina, você estaria satisfeita. E não estaria tão preocupada. Mas 5 horas lendo as Escrituras, eu nunca mais me esqueço disso. Uma vez eu estava no sábado, não falo isso por orgulho próprio, mas só para trazer essa conotação interessante. Eu estava no sábado na igreja que eu fazia parte, na presbiteriana, na primeira, e eu estava na biblioteca lá, Benedito Matos, acho que é o nome da biblioteca, que ainda em homenagem ao avô de Andrés, que foi pastor lá, pastor emérito, e eu geralmente chegava cedo, à tarde, o Impacto Jovem, que foi uma coisa que a gente estabeleceu lá, né, os cultos de jovens dos sábados, era à noite, eu chegava lá geralmente no começo da tarde, depois do almoço, e ia estudar. E eu estava estudando as Escrituras. Eu desço no final da tarde, talvez eu ia na padaria para fazer algum lanche, alguma coisa, e um presbítero me viu lá desde cedo estudando. E ele fez, cara, que legal, você está estudando para o vestibular? Eu fiquei travado na hora, eu fiquei na dúvida, porque eu não estava estudando vestibular. Embora eu estivesse no ano de vestibular. Eu disse, não, estou estudando para a eternidade. E não foi um tapa de luva, não foi com a intenção de machucar o presbítero, mas eu fiquei surpreso, porque é razoável que a gente espere que um jovem passe 5 horas estudando vestibular. 5 horas estudando para concurso. 5 horas estudando algum tipo de habilidade profissional. Fazendo um curso, vamos lá. É o curso o sábado inteiro, é a sua pós-graduação, um sábado por mês, vai lá um sábado inteiro. Vamos entender, vamos apoiar que ele está fazendo ali o MBA. Se ele for fazer o mesmo movimento para aprender um curso na igreja, um curso de missões, um curso sobre como evangelizar, o dia inteiro, não, calma, você não acha que você está exagerando um pouco? Irmãos, precisamos refletir sobre as nossas prioridades e o que nós queremos para os nossos filhos, inclusive. E o que nos espanta e aquilo que nos surpreende, ou aquilo que estamos acostumados, é pouco demais. Precisamos da palavra e ela é apta para nos ensinar. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o nosso chamado. Inclusive, inculcar essa palavra da verdade no coração dos nossos filhos, conforme Deuteronômio capítulo 6. Mas vai comigo ainda, precisamos avançar no capítulo 15 de Romanos, versículo 5, diz a palavra, ora, o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, o Deus da paciência e o da consolação, o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmãos, paciência aqui no grego é a palavra hipomones. E essa palavra aqui significa sobre a permanência. Hipo, que é sob, e meno, que significa permanecer. Hipomones
É uma variante desse radical. Literalmente é permanecer sob a pressão, o sofrimento e a provação. Paciência é isso. Permanecer sob pressão. Paciência. Está sob pressão? Agora sim, paciência. Está sob sofrimento e provação? Agora sim você exerce paciência. É uma perseverança firme, uma resistência ativa. Não é apenas esperar com calma, mas permanecer firme com coragem mesmo em meio ao sofrimento prolongado. Foi essa a vida de Cristo. Pode expressar aqui, queridos, essa palavra, um poder espiritual de continuar, mesmo quando tudo é contra você. Tudo está contra você, mas você é paciente em Deus. Esse é o Deus da paciência, que opera em nossos corações, nos dando essa paciência perseverante. Veja comigo essa perseverança espiritual em Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3. Eu vou ler rapidamente aqui, você pode acompanhar ou então anotar esse texto para conferir depois em casa, o que é bom. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, com paciência, essa atitude de suportar pressão, suportar sofrimento. É esse o sentido que Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso suportar, todo sofrimento. Ele é paciente como Cristo. Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, queridos, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em troca da alegria de você ser um com seu irmão, em troca da alegria de você desfrutar da eternidade com Cristo, você suporta as debilidades do mais fraco, você rejeita seus próprios direitos e liberdades em favor do outro. Ele suportou a cruz não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está agora sentado à destra do trono de Deus. Essa é a recompensa de Cristo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, com paciência, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E depois ele diz, na batalha contra a carne, contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue. Vocês não têm resistido com paciência perseverante. A constância na tribulação, Romanos 5, está mais perto aí de você. Romanos 5, 3 a 5 diz, e não somente isto, é a mesma palavra, hipómenes, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, essa paciência ativa. É a mesma palavra, hipómenes. E a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Finalmente, uma longanimidade diante das dificuldades. Paciência também se reflete em longanimidade, ou seja, você tem um ânimo longo. Você não muda a sua alegria, mesmo diante da constante dificuldade ou das provações. Tiago capítulo 5, versículo 10 e 11 diz, irmãos, tomai por modelo de sofrimento e na paciência, hipómenes, e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Esse é o Deus da paciência. Esse é o Deus da consolação, que concede a nós o privilégio de sermos felizes por perseverarmos firmes. A observância de Tiago aqui, Tiago 5, versículo 10 e 11, é de que são felizes aqueles que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? É o que Tiago fala. E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Está dizendo assim, essa é a realidade. O mundo vai tentar convencer do contrário você, de que a realidade não é essa, a realidade é de sofrimento. Como você vai adorar um Deus que te faz sofrer tanto? Ou que te nega as próprias liberdades que Ele comprou para você? Ele quer ver o seu coração, querido, te provar. Ele provou Abraão com Isaac, sim. Recebeu o filho da promessa e agora vem cá, sacrifica no Monte Moriá. E Abraão foi. Ele te deu a liberdade de comer o que você quiser, de desfrutar da liberdade real em Cristo. Mas agora Ele diz, sacrifica essa liberdade em favor do mais fraco. Deixa eu ver se seu coração está alinhado comigo. Consolação, queridos. Deus de toda paciência, hipómenes e consolação aqui é paraclésios. Para é o lado, kaleo é chamar. Então, no grego aqui é a ideia de você chamar para perto, para o aconchego. Isso é consolo. Veja que definição maravilhosa. Nossa língua é riquíssima. A gente tem uma palavra para saudade, a gente tem uma palavra para consolo. No grego você chama para perto. É mais ou menos isso, embora o grego também seja muito rico.
Mas eu quero brincar com esse paralelo aqui, das duas línguas muito ricas. Com o português, consolação. Uma palavra específica para trazer para perto. Mas muitos de vocês, talvez, pela juventude, talvez não tenham a compreensão exata do que é consolação. Por isso que eu trouxe uma tradução do grego koiné, que traz essa ideia de chamar para perto. O Deus de todo chamamento para perto. Ele chama para perto dele. Ele acolhe. É essa a ideia de consolação. Consolo, é acolhimento. É um encorajamento que conforta. Você pode entender isso como exortação, alívio, ânimo, incentivo. É a mesma raiz da palavra paráclito, usada pelo Espírito Santo, usada por Jesus para se referir ao Espírito Santo em João 14, quando ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. João 14, 16, 17. Ou seja, eu vou rogar ao Pai para que ele dê a vocês outro paráclito. E essa mesma raiz, paracleseu, que é de consolação. Deus é o Deus da perseverança e da consolação. Eu sei que está aí da paciência, mas agora você pode traduzir como perseverança, como algumas outras traduções fazem. O Deus da perseverança e da consolação. Isso deve lembrar a gente que tanto a força para continuar quanto o consolo para os dias difíceis vem do Senhor. Não procure consolo em prazeres terrenos. Quantas vezes somos tentados a fazer isso para as nossas emoções conturbadas, ou na comida, ou em qualquer outras coisas que às vezes são lícitas, mas se tornam pecaminosas porque estamos procurando consolo nas coisas terrenas, lícitas a nós, mas que não são o Senhor. Volte-se ao Deus que sustenta e consola. Que mesmo sendo Deus, se esvaziou para que nós pudéssemos ser seus filhos. A verdadeira união, queridos, que é o tratado de Paulo, 14 inteiro e 15 até o verso 7 aqui basicamente. A força de Paulo aqui é para que nós sejamos unidos como cristãos. Cristãos judeus, cristãos gentios, cristãos que são fortes, cristãos que são fracos, cristãos que antes menosprezavam os outros ou que antes julgavam os outros. Parem de fazer isso. Se tornem um só. A verdadeira união cristã nasce da conformidade com Cristo. Sermos conformados ao caráter humilde, manso e amoroso de Cristo. Uma igreja unida em Cristo é mais poderosa do que um exército com 1000 espadas, irmãos. Esse é o poder de sermos unidos. Eu sei que nós não temos muitas divisões ainda, mas se avançarmos para mais algumas famílias, vamos começar a ter algumas divisões, talvez. E essas divisões não podem nos separar dessa unidade de pensamento em Cristo. Versículo 6. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia. A união da igreja em pensamento e palavra serve com o fim supremo de glorificar a Deus. A verdadeira adoração é feita com um só coração, em uma só voz. Por isso que Deus se importa tanto com a ideia de que se você tem alguma coisa contra seu irmão, ou se você acha que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai se reconciliar com teu irmão, depois volta e oferta. Ele não quer o culto de gente intrigada. Ele não quer o culto de gente que não tem perdão para perdoar, ou que não tem humildade para se arrepender. A harmonia dos crentes é a doce sinfonia de louvor ao Pai Celestial. Qual pai fica feliz com filhos intrigados? Será, Igor? Você ia ficar em paz? Benjamin e Sofia agora não se falam mais. Está repreendido, viu? A Sofia começou a rir. Não, estamos falando, vamos passar o resto da vida se falando. Aí está aqui Alex com 9, os 9, cada um foi para a sua tribo, ninguém se fala mais, não se conversa. Se um for visitar a mamãe, o outro não vai. Que pai tem alegria com isso? Que culto é esse? Que visitação é essa? Que José não pode virar para Jacob, ou para Nicolas, ou para Maica e dizer, vamos junto visitar a vovó, vamos visitar a mamãe? Vamos levar os meninos para visitar a vovó e vovô? Não vou esquecer de Jesse, né? Só estava falando de Alex. É o vô e a avó, né? É a avó e o vô. Não só a avó, né? São os dois. Que tipo de prazer os pais teriam se vocês vivessem intrigados? Assim é o nosso Pai Celestial. Não podemos suportar. Devemos aniquilar qualquer tipo de intriga. Qualquer coisa que nos separe. Por isso que a harmonia dos crentes é essa doce sinfonia de louvor a Deus. É doce o som, queridos, de muitos lábios que cantam em um só coração ao Senhor. Esse é o doce som que o Pai se agrada. O coral nos céus, para a eternidade, canta a uma só voz, louvores a Deus, com o coração unido.
Você vê veja que desafio maravilhoso é trabalhar uma carta inteira. Talvez no começo, numa plantação de igreja, 1 ano de igreja, eu não tocaria nesse tema. Unidos? Aqui está todo mundo unido. Está entendendo? Não. Está todo mundo em paz aqui. Para que eu vou falar sobre isso? Deus tem preparado os nossos corações. Eu não sei o que virá. Eu não sei o que Ele tem reservado. Mas precisamos estar dispostos a aniquilar qualquer tipo de divisão em nosso meio. Para amar uns aos outros. Para cedermos. Versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que acolhimento maravilhoso. O acolhimento mútuo é fruto do acolhimento que recebemos de Cristo. É a mesma referência. Jesus disse, se você não perdoar aos outros as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se você não perdoar o outro a sua ofensa, porque você não entendeu o quanto você foi perdoado. Se você não acolheu o seu irmão mais débil, mais fraco, é porque você não entendeu quão débil e fraco você é. Sabe quando você vê o seu filho que é fraco? Ele ainda vai desenvolver, ele ainda vai crescer. E ele está menosprezando, deixando de acolher a irmã dele, ou irmão dele, que é mais fraco ainda que ele. Você como pai, você fala assim, meu irmão, que bicho débil. Porque ele é mais débil que... Ele é tão débil quanto ela. Passou por essa fase, recentemente, e agora está arrogante. Você como pai, você fica chocado às vezes. Você faz, miserável. Deve ser igual a mim, né? Eu devo ser assim, alguma medida. Então você pede já perdão ao Senhor pelo pecado dele, pelo seu, e já trata ali. Mas você pensa, como ele pode ser tão arrogante com tão pouco? Ele não sabe nada. E ele está sendo arrogante com a irmã dele, mais nova. Que tolo! Ele está tentando tornar a irmã tola, pelas palavras, e ele é tolo. Você como pai, você fica assim, meu Deus, é Deus comigo, com você. Deus pensando, como é que você pode ser tão arrogante? Como é que você pode não acolher aquele por quem eu morri? Deus pensa assim da gente. Então ele diz, você deve acolher o seu irmão mais fraco. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A referência é sempre Cristo. Cristo te acolheu? Então acolha. Mas eu não sei se ele é meu irmão ou não. Você não foi chamado, meu querido, para ver se ele é trigo ou se ele é joio. Você tem que ter discernimento. Se o cara está falando alguma heresia, você vai lá e corrige, em amor. Você não está ali para agradar ele, simplesmente. Você está para agradar ele naquilo que é bom para edificação. E às vezes para edificação você vai entrar num embatezinho bom. Mas sempre com amor, com acolhimento. Não tem nada pessoal. Não tem nada que você fique com ressentimento com ele. Ele não entendeu ainda. É fraco mesmo na fé. Não entendeu, ficou ofendido com você, você vai lá e tenta acolher de novo. Não é negociar a verdade. Mas é trazer a verdade amorosamente, quantas vezes forem necessárias, porque com você também não foi assim às vezes? A gente parar para pensar, não foi assim que Deus agiu com você? Fomos acolhidos com graça, um favor imerecido da parte de Deus, portanto devemos acolher com graça igual. Quem foi recebido em misericórdia não pode reter misericórdia ao próximo. Quem foi recebido com perdão não pode reter perdão. Cristo nos recebeu, não com relutância, mas com alegria. Ele não nos tolerou, Ele nos abraçou. E é assim que nós devemos fazer, abrir os braços ao irmão, à irmã, mesmo que venha fraco, débil ou imaturo. Se Jesus te recebeu, quem és tu para virar o rosto ao teu irmão, querido? E aí seremos uma igreja de acolhedores. Acolhedores não é ser simplesmente um ministério de recepção na igreja, não. É muito mais que isso, é muito mais profundo do que dar um sorriso, falar o seu nome, apertar a mão. Isso é raso. Tem que ser feito, tá? Tem que ser feito. Mas rasinho. Superfície. Crostinha de gelo desse tamanho. Tem que ir fundo. Acolhimento é entender, discernir, conversar, sondar. Se preocupar. Amar na íntegra. Saber os motivos, orar por. Romanos 15, 8. Vamos avançar. Aqui começa como se fosse um outro bloco. Pois digo que Cristo foi constituído ministro. Aqui é diácono da circuncisão. Em prol da verdade de Deus. Para confirmar as promessas. Ou seja, para os judeus, as promessas feitas aos pais, ou seja, aos israelitas, descendentes de Abraão, Jesus veio como um diácono, um servo. O ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus. Para confirmar as promessas. Para os judeus, ele veio confirmar as promessas. Mas também ele diz... E para que os gentios, ele não para só nos judeus, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Então aqui no versículo 8, ele faz rapidamente
uma ideia de que Deus age com a sua fidelidade, cumprindo as suas promessas para com o seu povo de Israel, os judeus, e também age com misericórdia, esticando agora o reino dos céus a todos os povos e todos os gentios por meio da sua misericórdia. A fidelidade de Deus manifestada na obra de Cristo é a fidelidade das promessas, o cumprimento de todas, para com a casa de Israel, e também o alargar da misericórdia para com todos os povos. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó não ficaram em silêncio. Elas ressoaram no choro do menino de Belém e no brado da cruz, quando ele disse: está consumado. Esse Cristo, nosso Cristo, é o selo vivo da fidelidade de Deus e da sua misericórdia para com todos os povos. Então, no versículo 9, ele vai fazer uma lista rápida. Ele fala: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Aqui ele está citando o Salmo 18. Salmo 18, versículo 40. Ele vai citar aqui 2 salmos, um livro da lei, Deuteronômio capítulo 32, versículo 43, e também Isaías como profeta, capítulo 11, versículo 10. Então ele cita Salmo 18, 40 aqui. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Um salmo messiânico, apontando para a referência da salvação através do Messias em todos os povos, alcançando todas as nações. O Messias triunfante, o Cristo agora ressurreto, alcança vitorioso, triunfante as nações. Então ele diz no Salmo 18, versículo 40. Depois ele faz uma menção aqui em Deuteronômio, hino de Moisés na vitória sobre Faraó. Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. Alegrem-se os gentios com o povo de Deus. E ainda ele cita o Salmo 117, versículo 1 e 2. Louvem o Senhor todos vós, todos vocês gentios e todos os povos o louvem. Também um salmo messiânico, apontando para a vitória do Messias e o alcance dos povos. O que Paulo está fazendo aqui é uma referência aqui ao Antigo Testamento. A lei, Deuteronômio. Os salmos, os poéticos, ele cita 2 salmos. E os profetas, ele cita Isaías capítulo 11, versículo 10. Apontavam para a redenção também dos gentios. Não é uma novidade. Não é uma novidade. Finalmente, o texto, versículo 12, o texto de Isaías, capítulo 11, versículo 10, ele diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. Abra comigo Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 11 e 12. Diz assim a palavra do nosso Deus, Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora vocês têm esperança e Deus no mundo, conforme as promessas do próprio Deus na lei, nos salmos e nos profetas. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Ele cumpre as suas promessas. O evangelho é para todas as nações, tribos e línguas, para todos os povos, para todas as raças. E nós precisamos alcançar aqueles que estão perto e os que estão longe. Se nós não formos aos que estão longe, precisamos enviar. Precisamos sustentar quem estamos enviando. A cruz não é apenas para um povo, queridos. Não é apenas para os judeus, descendentes da carne de Abraão. Mas é também para todos os povos e para todos que se prostrarem diante do Cordeiro de Deus, o Messias. Finalmente, o versículo 13, para concluir, ele conclui com uma oração e promessa, e ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e de paz no vosso crer, para que sejais abundantes de esperança no poder do Espírito Santo. Você tem sido abundante de esperança no poder do Espírito Santo? Você tem tido essa esperança vibrando em seu coração? Tangenciando você para toda boa obra que Deus ordenou que você fizesse? Os dias têm se abreviado diante dos seus olhos. Você tem anunciado o Evangelho. Você tem acordado para servir a Jesus, imitando a Cristo no seu caráter perfeito, mas também desejando a sua vinda e também desejando anunciar Jesus para pelo menos uma pessoa na academia, no clube, ou no trabalho, ou na faculdade.
Aonde? Para quem você vai anunciar? É no ônibus, é na parada? É indo até a praça? É indo intencionalmente pregar? Ou simplesmente para pegar a condução para o seu trabalho? Ou simplesmente para você viver mais um dia de trabalho de expediente ali com o seu amigo, mas você conspira para anunciar o evangelho, porque você é abundante em Deus, rico da esperança no poder do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, o Deus de toda paciência e perseverança, o Deus de toda consolação, e aqui o Deus de toda esperança. Que Ele, queridos, olha a oração de Paulo, e ao mesmo tempo a promessa, que Ele vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, na vossa fé. É uma doxologia, um louvor, um hino a Deus, ao mesmo tempo que se torna uma promessa. O Deus da esperança não apenas aponta para o futuro, mas enche o presente com alegria e paz. Nós precisamos desejar essa alegria e paz. Se não estamos vivendo vidas alegres e em paz, existe algo errado em nossa teologia. Existe algo errado no nosso relacionamento com Deus. Eu não estou falando que você não vai sofrer, eu não estou falando que você não possa passar por tribulações, mas mesmo em meio às lutas e tribulações você tem paz, porque é o Deus da esperança que está com você, enchendo o seu coração dessa riqueza em Cristo. O cristão que crê verdadeiramente será cheio de alegria celestial, mesmo em meio aos desertos dessa vida, e às vezes o deserto chega sem a gente nem esperar. Nosso Deus da esperança, Ele não apenas nos dá a esperança, Ele nos enche para transbordarmos essa esperança a todos os povos, a todos que estão à nossa volta. Algumas aplicações finais aqui para a nossa reflexão. Primeiro, a fé verdadeira se manifesta em amor sacrificial, então suporte o irmão mais fraco. Se alguém não ama o seu irmão, disse a palavra de Deus em 1 João, a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Ame o seu irmão, de fato e de verdade. Tiago vai dizer que se você viu o seu irmão pedindo emprestado e você tem os recursos e não conceder, você não ama na prática. Você é mais falso com a nota de 15 reais. Seja verdadeiro em amor. Segundo, Cristo é o nosso modelo. Imite o Cristo que não buscou o seu prazer, mas se entregou pelo bem dos que não mereciam, como eu e você. Como Ele andou na luz, assim devemos andar na luz. Terceiro, a igreja deve ser unida para a glória de Deus. Então abrace como Cristo abraçou. Acolha como Cristo acolheu. Um só coração, uma só alma, um só cântico. Isso é o louvor que agrada ao Senhor. Se você está em intrigas, se reconcilie com seu irmão urgentemente. O busque hoje e se reconcilie com ele. Quarto, as escrituras são alimento para a perseverança. Então ame a escritura sagrada. Prove que você ama, investindo tempo com ela. Não há santidade sem a palavra de Deus, queridos. Quinto, a salvação é para todos os povos, então adore com os redimidos. Não tente adorar sozinho, não tente ir sozinho sem a igreja de Cristo. Mas faça isso em uníssono, em louvor a Deus. Ame a igreja, ame a comunhão, ame a comunidade, ame cantar corpo e família aqui nessa igreja. Olhando nos olhos, abraçando. O mundo é a minha paróquia, foi o que disse John Wesley, e nós também precisamos pensar assim. A igreja do cristão é o mundo no sentido de que nós precisamos alcançar essas pessoas. Nós precisamos avançar o evangelho. Sexto e último, o Espírito Santo nos enche de alegria, paz e esperança. Deus é o Deus da paciência, perseverança, consolação e da esperança. Glorifique ao Deus da esperança e viva cheio, transborde de alegria e paz no Espírito Santo. Não há coração vazio se o Espírito Santo habitar em seu coração. Não há. Nós precisamos nos esforçar para essa união santa, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essas exposições, essas 3 recentes exposições, no texto de Romanos capítulo 14, e também agora capítulo 15 até o verso 13. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos ser convocados pelo Senhor para amar de fato e de verdade os nossos irmãos. E para resistirmos às tentações de usarmos a nossa liberdade que não seja para a Tua glória. Nós precisamos da nossa liberdade, Senhor Deus, que o Senhor comprou para nós. Não a todo custo, não para o nosso bel prazer, mas para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome e para a edificação do corpo e da igreja, inclusive dos mais fracos. Nos dá consciência forte, mas mais forte ainda, Senhor Deus, para acolhermos o necessitado, o débil, o mais fraco. Nos ajuda em todas essas coisas a imitarmos a Jesus, a vivermos essa semana para o louvor da Tua glória
e percebemos a urgência do Evangelho, a urgência que temos da leitura da Tua Palavra e do conhecimento do Senhor. Nos dá isso. Em nome de Jesus choramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vou despedir vocês com a bênção.